Sejam muito bem-vindos ao retorno do projeto Podcast Preto no Branco. Eu me chamo Andressa Pedroso, sou idealizadora desse projeto, que nasceu lá no início da minha carreira como corretora de imóveis e agora à frente da Imobiliária Voluiri, que também passa a ser realizadora desse podcast. Eu estou aqui com meus convidados, uma honra ter esses convidados que, além de meus parceiros, né, não só de negócios, mas também caras que eu admiro muito, que eu respeito, que eu tenho como amigos aí. Cláudio Teitable, ele é o sócio proprietário da incorporadora e construtora João Teitable e também o cara que idealizou o bairro Quartier, e o seu Ariel, corretor de imóveis, que é um dos grandes atuantes aí no nosso bairro Quartier, né, Cláudio? É isso aí. Andressa, Ariel, obrigado pelo convite. Acho que a gente vai ter um tempo hoje para bater um papo sobre mercado, conjuntura, sobre novos lançamentos no bairro. E eu sempre fico bem confortável em tá falando de negócio aqui com a Voluiri, que é hoje um dos principais players, né, e um dos principais especialistas dentro do bairro Quartier de imóveis de alto padrão e de investimento aqui na cidade e na região. Para mim é uma honra também estar com a Andressa, uma grande líder ali da Voluiri, que sempre nos inspira e está trazendo de novo essa novidade aqui conosco. E o Cláudio aí, que é o nosso parceiro, né, junto no bairro Quartier. É uma grande honra estar aqui com vocês também. Bom, esse projeto eu acho que retorna agora de uma forma mais madura, mais estratégica, né? E com o propósito aí de ajudar o nosso público que está nos ouvindo a tomar melhores decisões em relação ao assunto quando se trata de investir em imóveis, né? Hoje a gente vem aqui para falar, então, sobre bairro planejado, sobre um novo modelo de investimento imobiliário, né? Através do nosso novo lançamento. Também vamos falar de rentabilidade e de cenário econômico, né? Que o Cláudio aí vai trazer, com certeza, um bom assunto sobre isso. Uma luz. Então, uma luz, não tem, né? Então, vamos aqui às nossas primeiras perguntas falando de bairro planejado. O que tu pensou quando tu pensou em Pelotas, Cláudio? Qual foi a tua visão para trazer um bairro planejado? Qual é o impacto que isso traz para Pelotas, né? E o que tu acha que vai ocorrer aí com todo esse movimento? O que tu espera desse movimento aqui na cidade? Isso vem lá de trás, né? A gente participou muito forte de um projeto em Santa Catarina, né? Um dos principais bairros planejados hoje existentes aí no país. E queríamos muito implementar algo similar no Rio Grande do Sul. A gente inicialmente escolheu algumas cidades e dentre as cidades que a gente conseguiu fechar a primeira área foi Pelotas. É uma área de 30 hectares, muito central. Isso foi o que nos atraiu bastante, uma área inexplorada, mas muito centralizada na cidade. E a gente identificou que Pelotas era uma cidade muito focada no vertical, no centro e nos condomínios fechados, né? Não existia nada similar aqui. E trouxemos, né? Fomos atrás do Jaime Lerner, o principal urbanista do Brasil, né? O principal arquiteto, conhecedor do urbanismo. E juntamente com esse conceito de novo urbanismo, de prioridade às pessoas, de centralidades, de cidade de 15 minutos, trouxemos o bairro Quartier aqui para a cidade. E aí o que veio depois foi o que se seguiu, né, aqui dentro de lançamentos e de vitórias, conquistas, centralidades, onde a Joal foi evoluindo aos poucos desde uma urbanizadora e permutante, né, até participação na urbanização e uma permutante até ser a principal desenvolvedora de dentro do bairro. Uhum. Bom, voltando lá do início, né? Qual foi o primeiro projeto, Ariel, que o bairro junto à João Teitable fez? O que tu acha que ele está trazendo pro bairro? O que ele vai trazer para as pessoas que vão morar, vão curtir o seu lazer, vão trabalhar ali no bairro Quartier? O primeiro projeto que o Cláudio trouxe, né, dentro do bairro Quartier ali foi o The District, que é um complexo inteiro, muito bem posicionado, muito bem pensado. Que é aquele modelo novo de unificar o trabalho com, né, moradia, com Airbnb, com uma nova forma de se morar, né? Então, é um complexo onde tem espaço de esportes, vai ter centro gastronômico, vai ter espaços para moradia, com 2 quartos, com os estúdios, e também um espaço comercial muito bem posicionado, trazendo fortes parceiros de dentro da cidade. Uma coisa muito legal também que o bairro Quartier vem fazendo é se posicionando, vendo uma empresa de Porto Alegre se posicionando dentro da cidade, trazendo parceiros fortes, né, de Pelotas, para trabalhar junto e fazer o bairro se movimentar muito mais.
Então eu vejo essa ativação econômica que eles fizeram, trazendo propostas diferentes, propostas fora de Pelotas, né, com essa nova realidade de morar e trabalhar no mesmo ambiente, e fazendo isso dentro de um complexo inteiro, que é uma coisa que a gente não tinha aqui em Pelotas, né? Tu lançar um complexo com gastronômico, com esportes, né, Cláudio? Acho que mais ou menos para aí tu consegue posicionar um projeto diferente que foi super bem vendido, super bem posicionado. Nós tínhamos um grande desafio, que era o primeiro projeto da Joal aqui dentro de Pelotas, e ele iria dar o tom se a gente iria fazer um lançamento ou iria encarreirar vários, né? Eu vejo que esse sucesso de vendas que teve, lembro que a gente trouxe o Tinga para fazer junto à convenção de vendas. Eu ganhei esse livro do Tinga. Fotografado. Espero que todo mundo esteja seguindo os conceitos, né, do Tinga e chamando a atenção da sorte, né? Quem é que viu formiga parada, né? Não está parada nunca só na foto, né? É verdade. E então a gente conseguiu trazer, vamos dizer, esse ar cosmopolita internacional adaptado ao que Inspirado é Pelotas, Nova York, né? Tem isso também. E ontem mesmo eu estava falando com um investidor nosso, né? O que puxa esse lançamento de estúdios? Eles, mas um lançamento de estúdios para dar certo, tem que ter universidade, tem que ter hospital perto. Assim, isso aí a gente tem tudo ali perto, né? O campus da Católica cada vez maior ali do lado, a Unimed ampliando, a Escola Mário Quintana, toda aquela, hoje, supermercado dentro do bairro, o Rampa Innovation Hub dentro do bairro. E esse mix de atividades acaba criando um networking muito grande. A gente está tendo uma procura de médicos e profissionais da saúde muito grande para se posicionarem. E isso explicou, né, a venda de todos os estúdios no lançamento, a venda de todas as salas comerciais. Em 3 horas, todas as salas comerciais do The District foram vendidas no pior dia da enchente, né? A gente teve nossa convenção de vendas do Work foi feita todo mundo querendo que eu cancelasse, a prefeita no dia dizendo que era para todo mundo ficar em casa, aí a gente mudou a convenção para ser online pelo Zoom em vez de ser presencial, e uma semana depois a gente estava assinando mais de 100 salas em menos de 3 horas, assinando, né? Realmente vendendo essas salas. Isso é um tópico bem legal também do Quartier. O Quartier é muito bem posicionado dentro da cidade, né? Não só pensando na forma de investimento, porque é fácil entrar e sair da cidade, mas também na altura que tem em relação à cidade, né? A gente acabou obtendo essa... Isso foi um dos pontos que a gente, quando fez a negociação da área, se atentou. Pelotas é uma cidade plana e a gente, pelas sondagens que fizemos no terreno na época, a gente consegue fazer 2 subsolos secos, né, dentro da cidade. Isso é uma coisa que nos dá muita tranquilidade. A gente acredita muito nessa questão aí da sustentabilidade e da forma efetiva e eficaz de fazer esse urbanismo bem pensado. E esse posicionamento do Quartier numa área alta, ele acaba deixando todo mundo que tá lá dentro mais tranquilo, né? Se chegar água ali perto, é que aí foi alagou a BR, né? E Ariel, hoje, quando a gente pensa em bairro Quartier, dentro do bairro Quartier, né? Para aquele cliente que ele quer, seja para morar ou para investir, além do The District, né? Que traz as opções aí de lofts, traz as opções de salas comerciais e também de 2 dormitórios com suíte, né? Tem a opção gastronômica ali, a esportiva. O que mais hoje o bairro tem aí a oferecer para quem quer investir? O bairro Quartier ele é muito completo, eu acho que uma série de fatores, né? Tanto pela localização, que o Cláudio já explicou, então ele é muito bem posicionado dentro da cidade, fácil acesso e saída também da cidade, que eu acho que é um ponto que... O fluxo regional, né? É isso, um fluxo, né? Então isso aí acaba trazendo para o investidor uma segurança que as pessoas que vêm de fora, e bastante gente vem de fora da redondeza para utilizar Pelotas, vão ter essa rotatividade Airbnb, vão procurar um médico naquela localização. Então, acho que isso é um ponto muito forte econômico aqui da nossa região. E, além disso, os projetos que a Joal traz é sempre pensando nessa forma que o Cláudio falou. É um projeto cosmopolita, que tem um planejamento de bairro, que eles trouxeram os melhores urbanistas que já teve na história do Brasil para fazer o fluxo de carros que funciona muito bem, as pessoas se locomovem muito bem, além de um bairro planejado com segurança, com uma série de fatores. Hoje tem um food hall também funcionando, que é um espaço gastronômico já pronto, então que tem vários restaurantes, que tem outros ambientes também, como por exemplo a nossa imobiliária está posicionada lá, tem um Rampa. Então é um bairro que ele pensa no futuro.
E aí vai trazendo vários pontos que conectam com isso, vai desde a localização lá atrás, até os projetos que eles vêm trazendo de serviços dentro do bairro, como o GB, como a Unimed Próxima, etc., até os projetos que o Cláudio traz também, pensando nas formas diferentes de se atrair um público investidor para a cidade. Então, até os projetos que ele traz, que seriam mais para moradia, por vezes acabam atraindo também o investidor. Projetos de 3/4, maiores, mais amplos, o investidor enxerga com bons olhos, pois é algo diferente do que a gente tem no padrão de Pelotas. Uhum. Quer falar alguma coisa? Não, eu ia complementar que a gente vem desde 2024 lançando produtos que não concorrem uns com os outros, né? Eu acho que esse aí que o Ariel estava querendo comentar também. Uma vez que lançamos estúdios com salas, depois lançamos o Varanda, né? Que hoje são os apartamentos de mais alto padrão aqui na cidade, junto com o Brisa. Depois do Varanda, fomos de novo para salas comerciais e aí performou super bem. Hoje eu acho que deve ter ali 10, 11 salas à venda no blend da 160, né? Foi um sucesso também. Fomos aí depois para o Brisa, com apartamentos de 3 dormitórios, duplex, coberturas. Então, e agora vamos voltar para os estúdios. Então, vocês veem que a gente não tem criado produtos concorrentes e a gente tem feito produtos focados não só para o morador, mas também para aquele investidor e para o investidor, seja que quer valorização do investimento, seja que quer renda recorrente. A gente tem que enxergar quais são as necessidades do investidor e poder também provocar. E eu acho que esse ponto fica muito claro no dia a dia de vocês, né? Todo mundo que compra no lançamento, um ano depois já está com uma valorização implícita de no mínimo 20%. Vejam as salas, os estúdios do District, que foram lançados lá a 200 mil, 198 mil. Hoje estão sendo vendidos a 295, 298. Isso aí 2 anos depois. As salas, vamos pertinho. As salas do Blend, que foram vendidas a 188, 190. Hoje estão 257, 259. Algumas até mais caras. Então, e isso aí... nem um ano depois, né? Um ano depois, né? Então, assim, eu acho que esse ponto é muito importante. Aquele cliente que prioriza o lançamento, aquele momento, ele é privilegiado. Ele alguns meses depois, ele já está com uma rentabilidade real dentro do seu produto. E não falando só rentabilidade, né? Um case que me surpreendeu muito foi o Varanda, né? O Varanda, literalmente, se tu olhar para Pelotas, tem empreendimentos horizontais que oferecem aquela infraestrutura, mas não tinha antes uma infraestrutura no modelo vertical, né? Então, é uma infra muito completa, com quadra de tênis, mini golf, piscina térmica, entre outros, que surpreendeu e surpreendeu também o ticket que foi vendido, né? E o volume de vendas. Volume de vendas também. A gente hoje também tem poucas unidades à venda no Varanda, e eu entendo que é muito por causa realmente do que oferece, né? O padrão que a gente conseguiu, o padrão de arquitetura, né? O paisagismo, as facilidades ali dentro, os parceiros, né? Os móveis da Florence, os equipamentos da Tramontina, o wellness da doutora Mariana Scribel, esses pontos aí. Depois lá no Brisa, a mesma coisa, a gente trouxe a biblioteca da Marta Medeiros, manteve a parceria com a Florence, manteve a parceria com a Tramontina. Então, enfim, a gente vem buscando agora o próximo lançamento também vai ter uma outra novidade. Spoiler não? Spoiler não? É uma outra novidade, uma novidade inovadora aí. Não pode contar ainda, Cláudio. Ainda não. No próximo, Preto no Branco. Quando a gente estava falando aqui no off, né, gente, sobre o cenário econômico, né? Tu acredita que agora vem um novo ciclo de crescimento aí com a Bacia de Pelotas, com a logística de Rio Grande? O que tu tem percebido, assim, principalmente tu que está em Porto Alegre, que tá aí como presidente do Sinduscom RS, né? Essas duas grandes novidades aqui para a região, elas não são mais especulação, né? Elas são realidade. Pelotas é uma cidade que incrivelmente se diferencia das demais, porque são vendas reais que a gente faz e muitas vezes para um público que não está à vista do mercado tradicional. Eu acho que esse é um dos pontos que a Voluir trabalha muito bem, é de encontrar esse cliente que não é aquele cliente óbvio, né? É aquele cliente nichado que vocês estudam bem o produto para poder fazer uma venda, uma comercialização e uma gestão
mais assertiva, porque a gente não vende naquilo que a gente não acredita, né? Eu acho que isso é importante. A gente consegue, às vezes, até vender um produto, mas algo que não acredita é muito difícil de a gente vender. Tanto a bacia de Pelotas quanto o investimento que está sendo projetado de ampliação, né, da estrutura naval do Porto de Rio Grande, esses investimentos em logística, eles trazem um público muito qualificado, né? O trabalhador, né, que entra dentro desses projetos, eles são trabalhadores que têm uma renda qualificada. E nesse ponto a gente consegue ter 2 focos, né? Aquela pessoa que vai vir para morar e vai precisar de alguma moradia, o investidor que vai comprar alguma coisa para alocar para essas pessoas que vêm morar. E estrategicamente o Quartier está a 4 quilômetros da BR. Ele está muito perto da entrada e saída de Pelotas. E para aquele cara que for locar ali dentro, ele tem ali o coworking, ele para trabalhar, ele tem toda a infraestrutura desse novo lançamento que terá ali, que vai dar apoio, seja mini mercado, seja, como eu falei, o coworking, seja áreas integradas, uma super academia, um espaço gourmet para eventualmente também receber convidados, e vai ter uma estrutura hoteleira como não existe em nenhum outro empreendimento de estúdios de Pelotas, com marcação de quartos, com aplicativo funcionando, com uma completa gestão, tal qual fosse um hotel, mas um empreendimento que a gente chama de co-living, né? Porque ele vai ser um empreendimento muito focado para o investidor. Ele é um empreendimento completamente de estúdios. Os estúdios vão poder ser moduláveis, né? Ele vai poder transformar o estúdio em um dormitório, o estúdio em 2 dormitórios, dependendo do número de modulação. Uma completa integração com o bairro, e ali dentro, como tu falasse, Ariel, vai ter o food hall, vai ter já o restaurante pronto do The District, né, com o Márcio Ávila, com o Caqui, do Bistrô Pelotense, que hoje se não é o melhor, um dos melhores chefes de restaurante aqui da região sul, é um craque aí seja da feijoada, do assado, da comida contemporânea, da comida do dia a dia, e ele vai ter um super serviço, esse restaurante. Tem o Netune, que hoje já se consolida também como uma das principais opções, tanto para o almoço quanto para a janta, com degustação de vinho, com buffets de massa. É um wine bar como poucos existem aí. O food hall, que cada vez vai se complementar mais como um centro de serviços. E o bairro hoje ele vai em breve se consolidar com a parceria que a gente firmou com a Esquina do Futuro como um dos principais pontos de carregamento de carros elétricos semipúblicos, né? Porque a gente vai ter em todos os empreendimentos essa parceria com a Esquina do Futuro. Isso é primeira mão. Aí, ó. Pô, já dei uma primeira mão. E é isso. A gente está consolidando. Os primeiros carregadores eles vão ser colocados ali no parador, dentro do food hall ali também. E todas as frentes de empreendimentos nossos, nas vagas de visitantes, vão ter carregadores elétricos para facilitar cada vez mais. A gente está no carro híbrido, no plug-in, e Pelotas ainda carece disso, e nada melhor que um bairro inovador como o Quartier, um bairro aberto às pessoas, poder ter essa facilidade. Então eu venho falando assim, isso aí realmente ele é uma demanda real e uma demanda estruturada, não é uma, vamos dizer, a bacia de Pelotas, o Porto, eles não são especulações, eles são demandas estruturadas. E a gente vem ainda junto nesse momento que se avizinha uma redução de taxa de juros, né? Já tivemos uma redução na decisão hoje, vamos ver, a gente está numa quarta-feira, dia de reunião do Copom, a gente espera que tenha também essa redução ainda hoje, mesmo que de 0,25, esperamos que tenha, e isso tudo vem colaborando para uma redução gradual da taxa de juros que vai se transformar em redução de taxa de financiamento e melhoria do juro real. Muito bem. Vocês entraram num assunto que eu ia comentar agora, sobre o novo lançamento, né? Acredito que esse lançamento seja algo bem diferenciado, por várias diferenciações ali, no sentido de que tu vai trazer ali, vamos supor assim, tem ali que a gente tem os 2 pavimentos de garagem, né? Que a parte terra, se eu não me engano, né, Cláudio, vem rotativo para 14 vagas. É isso aí. Então, isso acredito que vai ajudar ali no preço da diária. Também vem a situação de o investidor poder comprar o seu loft e já mobiliar, né? Então, ele vai poder ter a rentabilidade desde o primeiro dia. Que mais que tu acha aí que vem
que vem de diferenciação nesse projeto, Ariel? Eu quero uma academia completa, né, Claudio? A gente poder falar pro cliente que a gente vai ter academia. Vai comprar um lote? Não, eu ali, quero para Ariel? poder vender. Entendi. Coisa de cada vez. Mas eu acho que o Claudio trabalha sempre muito bem os espaços de lazer, né? E eu acredito que deva vir um espaço de lazer bem completo também, com academia, com um espaço de salão de festas, um Sky Gourmet daqui a pouco, alguma coisa do tipo. O fato de ter o pool de locações ali, Exatamente. acredito que vai padronizar. Vai ser um dos diferenciais, seguramente, desse empreendimento e que vai qualificar, vai ser essa venda dos apartamentos que vão ter essa opção de serem imobiliados desde o início. A gente está com uma parceria firmada com uma empresa de imobiliado. No momento da assinatura, né, no dia das assinaturas, o cliente já vai poder comprar esse pacote de mobília e parcelar ele durante a obra. Ou seja, quando ele estiver se mudando, o apartamento dele vai estar pronto já para receber as locações. E o que vai ser importante, para fazer parte do pool de locações, não necessariamente ele tem que utilizar a parceira de empresa de imobiliário, mas o cliente vai ter que mobiliar de acordo com o projeto, porque um apartamento mal mobiliado ele pode estragar o preço de locação, ele pode desvalorizar o todo. Então, como a gente quer que o todo se valorize e o todo trabalhe com um valor não tabelado, mas um valor chave de locação mensal, né, e que seja um ponto valorizado, a gente vai precisar que os apartamentos também estejam bem equipados e decorados. Com certeza. Eu acho que vem sendo, se perpetuando o modelo short stay, né? Vem se perpetuando, mas eu acho que nem todo mundo está preparado com essa estrutura, né? De pool de locações, de daqui a pouco oferecer um estacionamento rotativo, de ter também esse modelo de mobília, né? E toda a infraestrutura ali, ter acesso a BR, enfim, tá com acesso a próximo à Unimed também, né? É importante só colocando isso, é que em qualquer coisa, né, o cliente busca experiência. Então a gente tem que dar experiência para o cliente, para o investidor. Descomplicar isso, né? O cara ficar correndo atrás de copo, de móvel, de tapete, é uma complicação. Isso não é o dia a dia do cara. Ele acaba gastando muito mais do que se comprar isso aqui antecipadamente. E para o cliente que compra, ele quer entrar num aplicativo e poder fazer a reserva descomplicada, né? Então, a gente vai ter que criar essa experiência, uma experiência bem feita para descomplicar isso para o cliente. É a diferença da característica e do benefício, né? Então, beleza, vai ter um apartamento imobiliado. Mas o Claudio está trazendo vários benefícios dentro do projeto para facilitar para o investidor e para a pessoa que for utilizar também, né? A gente tem várias faculdades perto, tudo. Daqui a pouco pode ser alguém que queira comprar para morar, um quarto, algo do tipo. Então, vai ter também essas facilitações para a pessoa, assim como também todos os empreendimentos. Acho que é um ponto que a gente até esqueceu de falar. Basicamente, todos os empreendimentos da Joal dentro do Quartier tem um aplicativo de serviço futuro, né? Acho que isso é um ponto legal de falar também, que facilita muito. A gente consegue trabalhar muito bem isso com as pessoas que estão olhando o Quartier. É um ponto muito de relevância. Não sei se tu quer falar um pouco mais sobre isso, Claudio, também. Né? A gente tem uma parceria com a empresa Hotel e a Lemon, Lemon Homes, que fazem esse aplicativo, e a gente já aplica isso aí no nosso empreendimento de Porto Alegre, de Canela, de Atlântida. Tu consegue ter uma gestão do condomínio, do apartamento pelo teu aplicativo. Então, a arrumadeira, faxineira, coleta de documentos, lavagem de veículos, lavanderia, tudo isso a gente consegue ter essa gestão pelo aplicativo, que acaba depois favorecendo muito, principalmente para o locatário, né? E falando um pouquinho de rentabilidade, assim, né, em questão do short stay, relacionado ali à locação tradicional, o que tu acha que vem aí, o que pode se alcançar, né, com esse projeto em questão de rentabilidade? Vamos lá. Vamos estabelecer aí que tem aí 50% de taxa de ocupação no mês e que esteja cobrando uma diária média aí de R$350. Tu tem aí, sei lá, quase R$4.500 de faturamento mensal. Tira a gestão, tira imposto, que te dê lá R$3.000. R$3.500 de locação mensal. Isso aí é muito maior do que uma eventual parcela de financiamento. Tá? Então, esse ponto é muito importante, porque além de estar com um bem que vai se valorizar nominalmente no futuro, porque o tijolo sempre se valoriza, e os nossos históricos de construção mostram que o imóvel se valoriza, a
a renda mensal, né? Ele vai estar tendo uma renda mensal que vai possibilitar ele ter essa renda recorrente. Então, eu entendo que ele é bom em todos os aspectos, seja na valorização real do bem. A gente pode comparar isso aí como uma ação, né? A ação está se valorizando, mas ele está recebendo também dividendos. Tá? Então, só que aqui no caso, o nosso imóvel ele está se valorizando e ele não é suscetível a movimentos de mercado, a queda do dólar, ao aumento do dólar, ao Estreito de Hormuz. O imóvel, ele não é, a valorização do imóvel não é suscetível a isso, diferentemente de uma ação, de uma Bitcoin, de alguma outra coisa, de uma criptomoeda que vai depender de fatores externos. O imóvel, dentro do ciclo longo, né, de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, ele sempre tem picos de aumento de preços e nunca de redução. A gente sempre tem que pensar no imóvel a médio e longo prazo, né? Às vezes o cliente ele acaba pensando no curto prazo e aí acaba se decepcionando, né? Mas falando em valorização e timing de negócio, né? Vocês acham que a maior valorização é comprar no lançamento? Não é? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. O que vocês pensam sobre isso? Eu sou um cara que eu não gosto de vender tudo no lançamento, porque eu acho que a gente deixa dinheiro na mesa, né? A gente teve uma estratégia ali no blend de vender aí aproximadamente 75%, 80% no lançamento e vai deixando algumas salas para vender no fluxo da obra. No District, a mesma coisa. A gente for olhar o preço que tinha os 2 dormitórios nosso lá no lançamento, na faixa de R$520 mil, e hoje que eles estão sendo vendidos a 700, 730, a de 740, tem já uma valorização bem considerável. Os estúdios, a mesma coisa. Os duplex, a mesma coisa. Então, a gente vem trabalhando sempre assim. É claro que a gente não vai ferrar com a demanda. Se vender tudo, vendeu. Esses apartamentos de ticket menor, eles têm realmente tido uma velocidade de vendas grande. E eu imagino que vai ter isso. E, obviamente, o cliente que comprar no lançamento, ele certamente vai ser aquele que vai ter a maior rentabilidade de todos. E a gente vai ter uma política também de preferência no atendimento dessa vez, tanto no cliente que for pagar à vista e fluxo obra, e naquele cliente que for comprar mais de 2 unidades, né? De 3 unidades para cima. 3 unidades para cima, fluxo obra e compras à vista vão ter um atendimento vão ser os primeiros atendimentos nesse lançamento. O Cláudio está falando da visão do incorporador, né? Mas a gente aqui, eu e o André, a visão do vendedor, para a gente vender tudo no lançamento é um sucesso, claro. Mas todo empreendimento estadual sempre são um sucesso. Só estou brincando. O que eu estou querendo dizer aqui, na verdade, é que para a gente é muito bom quando a gente consegue fazer um projeto. Mas eu estou falando, o investidor, ele ganha mais. Por isso que eu estou falando. Exatamente esse o ponto, investidor, ele vai ganhar mais comprando no lançamento. Isso. Porque depois a gente só para a gente também ganhar um pouquinho a mais. Uma margenzinha, né? Mas sempre quando vem um preço competitivo que a gente consegue trabalhar bem o lançamento e o cliente se sente valorizado depois, como acontece nos projetos estadual, é muito bom. Tu vendeu lá no lançamento, aí 1 ano, 2 anos depois, tu vê, olha só, ainda tem alguma coisa na tabela, olha como tá, olha quanto valorizou. É um reflexo muito legal que a gente tem da realidade, né? E vocês vão conseguindo fidelizar o investidor de vocês que comprou no lançamento e está vendo o ganho real dele, né? E como tu bem comentou, né, de um ano para o outro, às vezes tem aí uma valorização de 20%. Então, é o momento de pré-lançamento, é o momento do melhor preço, né? E também de flexibilização. Quanto mais prazo tu tem para pagar, acaba sendo mais flexível, né? Exatamente. E eu vejo que é muito esse ponto, né? Que eu ia comentar que é importante. A gente tem essa política também de sempre ir aceitando imóveis nossos para o upgrade, né? Eu vejo que agora, né, com a entrega do The District, vão ter outros lançamentos. Esses estúdios, eles certamente vão se valorizar para serem também upgrade para outros lançamentos, tanto aqui quanto em Porto Alegre, em outras regiões. Então, assim, é uma grande oportunidade. A taxa de juros, ela deve baixar consideravelmente a partir de um ciclo de mais estabilidade econômica. A partir do momento que o governo federal consiga conter melhores os seus gastos públicos, melhor controle das estatais, das contas públicas, menor déficit fiscal, a confiança no país vai melhorar
e a gente não vai precisar ter uma taxa de juros tão alta para manter o dólar aqui dentro. Então, a gente precisa de um pouquinho mais de estabilidade econômica. A gente vem tendo essa baixa gradual, esse ciclo começou, não vai ter reversão. Então, a gente espera que realmente tenha essa melhoria de cenário, e daqui para frente vai ser realmente é o melhor momento para se comprar imóvel, né? O momento, ninguém compra ação na alta, né? Tá. O imóvel em Pelotas já está subindo de preço, vocês já estão vendo isso. Estranhem quem estiver vendendo muito barato. Uma coisa é o Minha Casa Minha Vida, que é outro padrão que a gente não atua e que tem preço tabelado. Mas preço fixo, condições muito abaixo do mercado para um alto padrão, estranhem, porque a qualidade da entrega vai ser duvidosa. Não tem como comprar uma BMW e pagar o preço de um carro popular, né? Isso não é sustentável. Quem estiver vendendo isso não tem como competir, e a gente nem quer competir com isso. A gente não vende preço por metro quadrado. Acho que isso é importante para o cliente. Por que os nossos apartamentos se valorizam? Porque eles têm muito valor agregado. Comparem a nossa área privativa com a nossa área total dos apartamentos. Eles têm muita área de lazer, eles têm muita tecnologia embarcada e um memorial descritivo das áreas de lazer muito rico. Rico no sentido de sofisticado, de agregação de valor. Então, o móvel que está no salão de festas é da Florence. Paisagismo é o Krebs. A gente contrata o Krebs não só para fazer o projeto, mas hoje, por exemplo, ele estava no viveiro, já inspecionando as plantas que vão ser plantadas daqui a 1 ano e meio no The District, porque a gente já comprou todo o paisagismo do The District. A piscina térmica que vai ter no varanda, a gente já comprou todos os equipamentos da Broilo, com desumidificador, com equipamento de piscina térmica de primeira qualidade. A caldeira toda do The District também é da Broilo, com controles automáticos, abastecida também por aquecimento solar. Tudo isso, a piscina térmica, a piscina aquecida do Brisa também já está comprada. Então, os geradores também são da Estemac. Todos os elevadores do varanda, do The District, do Blend já estão comprados. Então, a gente vem comprar e de empresas boas. Então, eu acho que é isso que o público tem que entender. Compara o perfil da esquadria, o vidro duplo, a manta acústica, a persiana automatizada, todos esses pontos que a gente tem dentro dos empreendimentos, eles vão agregar muito valor. Então, quando a gente está comparando preço por metro quadrado, fica ruim, porque tu não consegue comparar benefícios e atributos dos produtos com coisas que não dá para comparar. Um detalhe, né? que eu sempre gosto de comentar com o cliente é a linha Silentium, que vocês utilizam nas encanações. Eu falo, pô, é um pequeno detalhe que a construtora vai gastar um pouco mais para trazer esse material, mas vai trazer mais conforto. Né? E a manta acústica ela pode ter 4 milímetros, 6 milímetros ou 1 centímetro. Aí eu uso manta acústica, mas qual é a manta? Qual é o nível de redução sonoro? O vidro duplo pode ser um vidrinho simples ou pode ser o perfil da esquadria. Não adianta usar nada vidro duplo com uma esquadria sem qualidade. E o que a gente fala muito é visitem as nossas obras de Porto Alegre, vejam os empreendimentos entregues, os níveis realmente de entrega. O empreendimento que vocês visitaram há 1 ano e meio atrás, ali na Anitta, está pronto já, com o rooftop pronto, com as áreas comuns prontas. Levem o cliente lá conhecer, levem o cliente conhecer a nossa Casa Conceito, a Casa Cena, que fica no Moinhos de Vento. Realmente, a gente não está dizendo que constrói melhor nem pior do que os outros, a gente está dizendo que constrói diferente. E aí eu acho que é essa a diferença que acaba valorizando o produto final e dando isso que a gente chama do endereçamento, né? De realmente dizer que vai morar e ter orgulho que vai morar e investir naquele bairro que está se valorizando. O grande erro do investidor é investir pensando no preço do imóvel, né? E não do que aquele empreendimento, e principalmente o entorno do empreendimento oferece e vem a oferecer, né? Como qualidade de vida, a praticidade, a mobilidade, de tu poder fazer várias coisas no teu dia, né? Eu digo pros guris lá que a gente tem um privilégio, né? Eu tenho parentes que moram em São Paulo e para eles estudar um inglês ou qualquer coisa eles têm que estar ouvindo no carro, no trânsito, né? E o bairro planejado, ele proporciona isso. E um ponto que tu tocou, que para mim é muito relevante, é que o cara que ele é cliente da Joal TI Tebon dentro do bairro, ele pode
acabar migrando para outros prédios da Joal. Eu queria que tu explicasse um pouco como é que ocorre esse funcionamento, porque é algo que, quando a gente está na mesa para negociação, faz toda a diferença, né? Eu já teve diversos clientes já que legal isso. E daqui a pouco eu posso migrar lá para Porto Alegre, posso migrar para Gramado. Então eu queria como é que... É isso, né? Uma vez que o apartamento dele está quitado, ou que ele, enfim, tá durante a obra, ele vai poder, a gente vai sempre valorizar aquele imóvel nosso na troca por um outro, né? Então isso acontece muito no upgrade. Tem um apartamento aí de 450, 500 mil, ou ele comprou um The District no lançamento, valorizou, comprou o estúdio lá por 200 mil, valorizou a 298, 300 mil. Quero comprar 2 dormitórios, 3... Não, vamos receber ele valorizado, vamos migrar para o próximo empreendimento. Então, isso tudo a gente vai sempre estimulando, porque tu mantém o cliente dentro de casa, né? Com certeza, com certeza. E agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, e aí eu queria que vocês fossem bem claros aí. Se hoje vocês tivessem que dar um conselho direto para quem está assistindo aqui, né, o podcast, de investir melhor, esse é o momento de entrar ou de esperar? Acho que até tu já acabou falando um pouco sobre isso, eu já falei um pouco, né, né? que em função aí de guerras, de conjuntura econômica, o INCC está subindo, vai subir por alguns meses. Esse é o momento de comprar, tá? Porque invariavelmente o preço de apartamentos, salas, ele vai subir, tá? Não tem como não subir, é recomposição de valores, né? E é o momento de comprar agora, porque vai subir o preço e vai subir bem acima do que é medido pela inflação e pelo CDI. Podem ter certeza que o momento é de comprar agora, e quem tem economias de antecipar valores que vão ser bem E de bem se colocados. preparar, né? Porque, como tu falou, as taxas vão baixar, a Selic vai ter uma queda. Ele não vai mais conseguir, ele não consegue mais 15%, 16% ao ano em aplicação hoje. Em prazo longo, ele não vai conseguir mais do que ele estava, né? Há 2 anos atrás se conseguia aplicar em LCI ou LCA a 15%, 16% ao ano. Hoje já não é mais essa taxa que se consegue isenta de imposto de renda. Se for aplicar a CDB, vai ter os 15% de imposto sobre o ganho de capital. Então, Se trabalhar no mercado aberto tá muito nebuloso, assim, né? Então o cara tá arriscando muito ele trabalhando hoje no mercado aberto, né? Pra apostar em outros mercados. Eu vou dizer para vocês o que eu falei para um cliente. O cliente acabou fechando. Foi um apartamento do The District que a gente vendeu na semana passada. Quando acabou a promoção, né, da Sprint, aumentou a tabela, porque estava na promoção. E aí o cliente pegou, ele estava se enrolando, não tinha fechado, e a reunião foi semana passada. E ele disse, mas em uma semana tu aumentou 30 mil o preço do apartamento e agora não tem mais a cozinha iluminada. Eu disse, tu não comprou lá, agora aumentou, vais perder a venda. Eu disse, não, eu não vou perder a venda, esse apartamento se eu não vender para ti, eu vou vender na semana que vem. Quem vai perder a compra é tu, porque no mês que vem ele também já está valendo 30 mil a mais. Então, às vezes é isso, o cliente ele acaba... Ele acaba, e eu acho que isso vocês fazem muito bem, é o papel do agente imobiliário, do corretor de imóveis, instruir também, às vezes, o cliente. Às vezes o cliente é médico, é juiz, ele é dentista, ele não está no dia a dia do mercado. E às vezes ele diz, mas é aquele apartamento ali na Lobo da Costa, né, para dizer aqui a rua que a gente está aqui, ou na Santa Cruz, ele está 50 mil mais barato, mas é aquilo. Ele tem ar-condicionado já instalado no empreendimento. Infraestrutura de lazer, ele tem infraestrutura de lazer. Qual vai ser o custo de condomínio? Ele está dentro de um bairro planejado, ele tem segurança planejada, ele tem vigilância, ele tem os restaurantes caminhando a pé, ele vai estar mais suscetível. É mais fácil tu fazer um Airbnb num prédio que não tem gestão ou num prédio que tem gestão. Então, tudo isso... são coisas que mostram que o momento de comprar é agora. E o método, trazendo aqui, fora desses vários aspectos que vocês comentaram, o metro quadrado de Pelotas de fato está aumentando nas principais regiões, né? A gente tem bairros planejados, a gente tem regiões que já são valorizadas na cidade, e a gente está vendo movimentação nessas regiões, o metro quadrado de forma geral aumentando. Então, realmente, a pessoa que está pensando em investir, a pessoa que está pensando em colocar o dinheiro dela no imóvel, no tijolo,
agora é o momento, porque daqui para frente Pelotas vai começar, acho que, a acompanhar um pouco mais o mercado geral. O Cláudio trabalha muito em Porto Alegre, está sempre em São Paulo também. Lá o metro quadrado se a gente comparar com o de Pelotas, é bizarro, é totalmente fora da curva. Balneário Camboriú, então nem se fala. Então, e Pelotas acho que tende, né, cada vez mais com esse mundo mais conectado, etc. e tal, a gente tende a acompanhar um pouco mais os movimentos fora da cidade, né? Acho que a gente ficou muito tempo bairrista aqui, muito separado, agora a ideia E pessoal, é momento, tá? Assim como eu falei quando a gente foi vender o Varanda e o Brisa. Nesse ano não vai ter outro prédio estúdios. No início do ano que vem também provavelmente não. Aí o cara perde o momento. Né? Assim como no The District, vários perderam nas salas. Aquele cara que demorou para fazer o Pix, a gente mandou, eu lembro no dia, mais de 30 clientes foram embora sem poder comprar a sala. Vocês acompanharam isso. Eles vieram de Pinheiro Machado, vieram de São Lourenço, de Turuçu, não conseguiram comprar. Vai ser muito importante, a gente vai fazer esse represamento. Provavelmente semana que vem a gente já vai dar o start agora no início de maio. A gente já deve dar o start no processo, né, de lançamento para assinar no final de maio. E o cliente que não agilizar ou não acreditar no Pix, ele vai ficar sem a oportunidade. E a gente sabe, a gente está criando um ecossistema de pertencimento no Quartier muito grande. E quem não estiver dentro daquela bolha ali do Quartier vai perder o networking, vai perder o endereço. A gente não está querendo ser arrogante, muito longe disso. Mas com certeza, quem não estiver ali dentro daquela associação de moradores, daquele núcleo Quartier, ele pode estar no loteamento do lado. Vai ser legal, ele vai estar a pé, ele vai estar entrando na área comercial, mas ele não vai ter acesso a tudo que a gente ainda vai proporcionar para o morador e para o usuário do bairro. Então, o recado que eu posso dar é: procura aqui a imobiliária de sua confiança, bem preto no branco, né, como diz o nome do podcast, para poder fazer um melhor negócio dentro do bairro. Quando a gente fala de lançamento, eu converso muito com meus corretores sobre isso, né? Às vezes a gente quer ofertar ali um novo lançamento e a gente não faz aquela pergunta pro cliente, né? Tu já participou de algum lançamento? Porque o grande segredo de trabalhar um lançamento e simplesmente tu fazer aquele acompanhamento, porque assim, tu vai conhecendo o projeto junto com o cliente. Às vezes, quando tu vai fazer uma ligação ou tu vai até o escritório do teu cliente, né, e tu começa a falar daquele projeto, tu não tem nem imagem do projeto ainda. Então, é todo um acompanhamento, né? E às vezes o corretor ele não pergunta se ele já participou ou não. Porque tem uma série de regras da construtora que acaba vindo a se perpetuar. E não é uma regra tua enquanto vendedor, é uma regra para que aquele lançamento seja organizado, né? Não seja injusto e que a gente venha a seguir. Então, quando a gente faz essa pergunta e a gente explica o processo, a gente alinha a expectativa e provavelmente o cara não se perde no caminho. Né? E é aquilo que tu fala muito assim, né? O cara não acreditou. Às vezes ele não acreditou porque existe muitos aí hoje no mercado que estão corretores e não são corretores, né? Não amam exatamente o que fazem. Então, eu acho que esse alinhamento de expectativa do lançamento é o que mais vem, assim, a fazer o teu sucesso do teu cliente começar contigo e terminar contigo e efetivar aquela compra, né? É isso aí. É importante esse papel de vocês de poder explicar para o cliente que é a forma que a gente tem que ser mais justo com todo mundo. Tem gente que não gosta de fazer o Pix de R$500, paciência, vai comprar depois. Mas de repente não vai conseguir o valor que tinha lá dentro do lançamento e na política que foi estabelecida. Essa política de estabelecer um ordenamento na fila é a justa, porque a gente vai conseguir se programar para o lançamento e vocês também vão conseguir se dimensionar no número de pessoas que vão ter para atender com mais qualidade o cliente. E eu digo desde já, Cláudio, já teve diversas formas de tentativa de deixar o lançamento mais justo. Já teve construtora que tentou por e-mail e o e-mail chegava no spam e aí depois o cliente brigava que ele era para estar lá na frente. Não deu certo o e-mail, né? Porque agora inventaram o Pix, já faz um bom tempo que as construtoras vêm adotando o Pix. O Pix ali tem no extrato a hora, o minuto, o segundo.
Mas também nem sempre é talvez o melhor método, porque como tu comentou, às vezes sai daqui num horário, chega na tua conta em outro horário. Vocês mesmos viram esses tempos, né? O cara fez às vezes com 2, 3 segundos de diferença e o que fez depois chegou antes. Eu mostrei o extrato impresso aqui, ó. Às vezes é isso, né? Então, Sim. mas de alguma forma a gente tem que colocar e não descobrimos aí numa outra forma, né? Aí mais perfeita que essa. Né? Eu acho que é a melhor forma, porque é o cliente que dá o sinal do negócio, né? Quando tu deixa muito o processo na mão do corretor, eu nunca tive problema com esse processo do Pix. Porque quando tu joga o preto no branco lá com o cara e tu alinha bem a expectativa e explica o processo, ele vai contigo. Ele vai porque ele não tem nada a perder. O Pix é devolvido, se caso venha a não gostar dos valores lá no final, enfim. Porque já digo desde já também, né, ao público, a gente não tem a tabela de valores antes. É sempre o final que vem a tabela de valores. Mas também deixo, tranquilizo, vamos dizer, que ninguém vai fazer negócio sem olhar a tabela de valores ou sem saber das condições. Porque às vezes o cara não quer fazer o cadastro ali, porque ele se sente, vou ficar no compromisso. E outra, fez o Pix, não comprou, o Pix vai ser devolvido ali na semana mesmo, né, que foi efetivada ou não a venda. E o melhor é que aí fica com o horário demarcado para ser atendido, porque primeiro ponto é que os lançamentos da Joal não costumam ter muitas unidades. Então, normalmente ele é 100, 120 no máximo. Esse é outro diferencial também, né? Porque não se concorre, e como tu bem disse, não só se concorre, mas como ele vem a tentar fazer projetos que não são do mesmo, vamos dizer assim, para que a construtora também não venha a ser uma concorrência, né? Porque o que o investidor espera ou é a rentabilidade lá no futuro, mas principalmente aquelas pessoas que querem revender, elas esperam a determinada valorização. Aí quando tem uma construtora que ainda concorre e que ele tem que dispor para comprar de ti, de se descapitalizar tudo que tu já pagou, e a construtora vai lá e faz parcelado, tu não consegue vender. Não consegue. Principalmente quando tem muitas unidades, né? Porque tu cria um nível de competição, muita unidade, provavelmente vai sobrar muita unidade para a construtora, vai ter muita gente E outra coisa vendendo, que a gente aprendeu também é não ficar misturando muito tipo de unidade dentro do empreendimento, né? Isso aí confunde a cabeça do corretor, ele não sabe se ele vai focar no estúdio, no 2 dormitórios, no 3 dormitórios. Então, a gente até tem lá em Porto Alegre, a venda é um pouquinho diferente. Então, a gente tem empreendimentos que tem estúdio, 1, 2, 3 dormitórios e 3 suítes. Tem tudo isso. Mas para a gente ter uma assertividade maior aqui dentro do lançamento, a gente tem feito cada vez mais empreendimentos com unidades parecidas. Nichado, sim. Porque aí tu consegue botar todo mundo dançando conforme a mesma música. Eu ia falar, e aí o processo do Pix, ele deixa a pessoa com o horário muito certo. Então, o horário do fulano é 10, outro fulano é 10h30, 10h15, 11 horas. São pessoas que trabalham, né? Tem a sua vida, né? Então, ele não pode ficar 1 hora, 2 horas esperando para assinar um contrato. E hoje o nosso sistema dentro do aplicativo que a gente usa, a pessoa já está cadastrada, ela chegou ali, ela escolheu a unidade, ela fez o VPL dentro do próprio sistema. Na hora emitiu o contrato digital, tem toda uma força-tarefa lá, se ele quiser impresso também o contrato. Ele tem ali em 20 minutos, ele tem condições de tá com o contrato assinado e a venda feita. Com certeza. E outra coisa que a gente consegue alinhar bastante, a gente que já está há um tempo, principalmente lançamento, eu acho que eu vivo lançamento há muito tempo, né? E eu alinho muito isso também. Tem cliente que ele não vai querer ler o contrato, e vai ter cliente que quer ler o contrato e faz questão disso e faz questão de mandar para advogado. Então, se tu preparar o cliente que aquele dia é para ele escolher sentar e assinar de forma rápida, tu pode pedir a prévia do contrato padrão para mandar para o advogado, para ter essa leitura. As imobiliárias que já trabalham conosco já têm a prévia do nosso contrato padrão, do quadro resumo, é tudo igual. A gente não muda, porque é o nosso contrato. Então, é muito... Dá pro corretor e a imobiliária bem preparada, preparar o seu cliente para esse momento aí, que é tão importante, que é o momento da compra do imóvel. Trazendo outro tópico, essa conexão que o Cloud tem com o cliente final é muito importante. Porque a gente está falando de uma empresa que tem 60 anos de história, que é muito mais grande. De 60 mais já, de 60, né? Desculpa, cortei 5 anos da história do seu João. Mas já tem uma grande projeção em Porto Alegre, Gramado, enfim. Mas eles fazem questão, né, o Cláudio e os irmãos, estarem próximo do cliente. Eu acho que isso é um grande diferencial que vocês têm, né?
quando teus irmãos estão aqui, eles estão em contato com o cliente. Quando tu está aqui, tu está sempre em contato, faz questão de fazer reuniões, se precisar atender, se Toda precisar semana. tirar dúvida. Cara, qualquer coisa, receber o cara no teu escritório. Então, acho que esse é um grande diferencial de vocês, essa proximidade que vocês têm com o cliente. Não, né? o diferencial da simplicidade. Acho que todo exatamente. mundo fala isso. O Cláudio ele é muito simples e não precisava ser simples, mas é. Isso aí não tem outra forma de ser. Todo mundo é do mesmo jeito. E o cliente é o único centro de lucro da empresa, né? É o cara que define investir na empresa, além do acionista. Então, a gente tem que ter tempo para ele, né? O resto vai ficando do lado, mas o atendimento ao cliente ele nem sempre tem razão, mas ele sempre tem as suas razões. Isso. Esse que é importante. Com certeza. Quero deixar aberto aqui, não sei se vocês querem falar mais de alguma coisa, senão a gente vai encerrar o episódio de hoje. Não sei se deixo livre aí, Cláudio. Só um ponto rápido que a gente não falou, que é da sustentabilidade. Boa. Todos os nossos empreendimentos eles são certificados pelo GBC Condomínio, que é o Green Building Council. A gente é uma empresa que já tem alguns anos firmados que todos os nossos empreendimentos eles são certificados. A gente tem uma consultoria específica que trabalha conosco nisso. E isso aí, além do ganho ambiental, se traduz em redução de custo condominial, em melhoria da qualidade de vida, né? Porque a melhoria da qualidade do ar, tudo isso é controlado dentro do empreendimento. E isso também é um ponto que, se hoje a sociedade ainda não valoriza tanto, ela certamente no futuro vai ser mais um ponto ainda de valorização desses nossos empreendimentos. Pensa que todos os nossos empreendimentos, hoje em construção dentro do bairro Quartier, serão empreendimentos certificados ambientalmente. Isso aí tudo é um ganho, né? E isso vai acabar criando redução de ilha de calor dentro do bairro, melhoria da qualidade de vida. Vocês vejam que a aeração dos nossos empreendimentos, a orientação solar que a gente coloca nas unidades, tudo isso é muito pensado. Isso aí são ganhos intangíveis que o cliente e o investidor vão ter dentro do empreendimento. E podem ter certeza, esse nosso próximo empreendimento ele vai vir como música aí para os ouvidos do investidor. Isso aí é uma coisa muito legal do Quartier. O Quartier em si já é um bairro muito com muita floreira, muito verde, muita natureza. E o Cláudio sempre traz as floreiras nos painéis ali do condomínio, painel fotovoltaico na parte de cima dos prédios, gerador de energia. Chuva, todos esses pontos aí. E esse ponto que tu comentou, né? Paredes verdes, telhados verdes, floreiras, isso tudo reduz a ilha de calor. E além da beleza da fachada, né? Da biofilia, isso aí acaba... Não adianta, no futuro ele realmente vai ser um bairro muito diferenciado. O Cláudio traz essas palavras em inglês difíceis, né? Só ele consegue pronunciar o The District, o Green Building Council. Não, mas o Blend. O Blend. Não, mas depois do The District, a gente simplificou todo. Gente, tinha muito corretor que não conseguia falar Distrito. Distrito, exatamente. Fala aí o District Work. Né? Isso aí o cara já na metade já fala ali, ó. Não, deixa pro pessoal do Mário Quintana que fica do lado ali, do lado do bairro Quartier, estuda inglês desde pequeno. A nossa escola bilíngue. O CCA embaixo do Blend. Exato. Gente, estamos encerrando então mais um podcast no Preto do Branco. Esse retorno ele vem a se perpetuar porque eu acredito que todos os corretores vão ter esse espaço, né? Quero muito que os meus corretores e que a Voluire dê esse protagonismo. Eu falo muito sobre isso, para eles se posicionarem mais na internet e, com certeza, ficarem mais conhecidos, né? O Ariel gosta bastante de podcast, gosta de estar bem posicionado. Então, foi o primeiro corretor que eu trouxe, né? Mas, com certeza, aí vão ter mais episódios e fiquem ligados. É isso aí, obrigado. E um último aviso que eu acho que é importante, né? Que a gente realmente coloca os empreendimentos para assinatura, para venda, quando a incorporação está registrada. E eu sugiro aí um próximo podcast de vocês, com advogados, com registro de imóveis, explicando da segurança que o cliente de vocês tem quando compra um empreendimento, que é a única forma legal de venda, que é com incorporação registrada. Tá? Isso aí é uma conquista que a legislação brasileira deu, que é a Lei 4591 de 1964, que é a garantia que o comprador tá tendo quando compra um empreendimento, quando faz o seu investimento, quando faz uso da sua poupança, do seu FGTS, das suas economias, que aquele empreendimento, além de aprovado e licenciado
na Prefeitura Municipal, ele já cumpriu com todas as suas regras registrais. Então, para vocês é importante também pontuar isso, né? E ser uma imobiliária que tá trabalhando de acordo com esses preceitos e que como é importante o cliente ser educado e ensinado quanto a esses pontos aí de legalidade e da segurança de estar fazendo a compra de uma empresa que cumpriu com todos os passos antes de fazer o evento de assinaturas. Com certeza. Então, eu agradeço a presença de vocês e até o próximo podcast Preto no Branco. Obrigado, Andressa. Obrigado a todos e sucesso para evoluir e vida longa ao podcast. Isso aí.